Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marlon Oliveira, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse nosso segundo momento, de interação, de exposição de algumas ideias importantes acerca dos eixos que constituem a nossa disciplina de filosofia da educação. Neste momento, a aula de forma assíncrona, onde você vai receber, este material e ter acesso, quando ele estiver disponibilizado no nosso AVA, no nosso ambiente de aprendizagem. Então, repito mais uma vez, é a continuação de alguns conceitos operativos que nós discutimos na primeira aula síncrona, tendo contato com a nossa disciplina. Então, lhe convido a acompanhar, as reflexões aqui postas e, consequentemente, quando você estiver produzindo, vivenciando os percursos formativos da disciplina nesta primeira semana e na segunda semana, você visualize, este momento que vai ajudar, vai contribuir com a formação e, a construção de ideias importantes acerca dos eixos que compõem a nossa disciplina de filosofia da educação. Então, sigamos agora para as reflexões pontuais deste momento. Então, quando nos prestamos a discutir e adentrar no universo da filosofia da educação, é imprescindível que conheçamos e também tenhamos habilidades em dominar alguns conceitos operativos que se referem à educação. Claro que, se a gente perguntar, se a gente de certa forma consultar ou abrir um debate franco e democrático acerca de concepções sobre educação, a partir do senso comum, ou a partir das visões de mundo de cada um, todo mundo teria muito a contribuir. Porém, como a filosofia da educação ela é ligada diretamente ao campo conceitual da filosofia, significados e conceitos são muito importantes para a gente apreender e, claro, refletir sentidos e, consequentemente, significantes que ocorrem no processo de construção do fazer pedagógico. Então, sendo mais claro e mais objetivo, quem mergulha no universo da filosofia da educação obrigatoriamente tem que dominar o conceito de educação. Bom, para tanto, eu trouxe para você aqui 3 conceitos simples, ligados diretamente à etimologia da palavra, haja vistas que nós estamos aqui discutindo e conversando com estudantes, do campo da licenciatura em letras, e sabe muito bem que as palavras têm sentido, significado e poder. Então, a palavra educação, ou o termo educação, segundo Walter Garcia, do latim educare, tem o sentido de alimentar ou criar. Quando propomos um processo educacional ou quando vivenciamos um processo educacional, nós nos alimentamos e ao mesmo tempo criamos possibilidades de estarmos criando, e nos abastecendo de elementos importantes para a nossa vida. Então, Walter Garcia vai nos lembrar que do educare, nos alimentamos e criamos possibilidades de construir, conteúdos e, ao mesmo tempo, conhecimentos concretos para, a vivência e o entender as condições da vida. Outro significando muito importante, ou expressão importante, é justamente que a educação ela é algo que se dá a alguém, é algo que se transmite a alguém, é algo que se repassa para alguém. Então, a educação, ela como mecanismo social, ela tem essa precedência de ser, a guardiã da transmissão da cultura. Então, de fato, é algo que se dá a alguém.
Claro que essa pessoa, ao receber a educação, ela constrói os seus próprios significados e os seus próprios significantes, certo? E a ideia central, né, da existência da educação como um mecanismo seria de conduzir as pessoas para fora e fazer sair de uma determinada ou de um determinado, né, estágio de ignorância, um estágio de obscurantismo e, consequentemente, de possibilidades de conhecer e de acumular. Então, são conceitos operativos que fazem a gente, de certa forma, né, refletir que a educação é algo muito importante. Eu sempre digo que a educação não é para amadores, a educação é para pessoas que se comprometem e, ao mesmo tempo, estejam vocacionados a fazer, a viver e, consequentemente, né, a sonhar, né, com a educação. Tá joia? Então, desses conceitos operativos, eu quero passar agora para reflexões mais pontuais a partir de uma ligação, né, muito próxima que existe entre a filosofia da educação, que é o pensar em educação, e, consequentemente, outros campos do conhecimento importante, né, da área de humanas, como a sociologia e a antropologia. Vejamos aqui neste conjunto de conceitos que nós vamos apresentar. A educação, ela deve ser entendida como um produto social. Ou seja, não existe sociedade primitiva ou até mesmo considerada moderna que não tenha ou que não desenvolveu o seu processo, né, de construção de educação. Ou seja, é um produto da vida em sociedade. Ok? Então, existe uma relação muito próxima entre educação e sociedade, porque a sociedade ela criou mecanismos de condução e desenvolvimento para que a mesma pudesse, de certa forma, né, ter passos concretos de evolução e de transformação. Um deles é a educação. Outro elemento muito importante é a cultura. Só que a cultura por si, ela não teria sentido se ela não fosse transmitida. Então, consequentemente, a educação é a guardiã, né, e aquela que tem a responsabilidade de transpor a cultura. Por isso que ela se torna, evidentemente, um produto social. Então, pensar a educação é pensar a educação como um produto social. Consequentemente, quando a gente amplia esta visão, a gente percebe que, se existem sociedades diferentes, nós vamos encontrar modelos de educação também diferentes. Ok? Então, educação como um produto social, educação como uma urgência social, educação como um mecanismo, né, constituído para a sociedade e, consequentemente, né, vinculado diretamente ao sentido de viver juntos. Daí, nós partimos para o pressuposto de que a educação é um processo de desenvolvimento que impacta a vida do indivíduo. O indivíduo está presente na sociedade, o indivíduo se relaciona com a sociedade, então, consequentemente, a educação vai ter uma relação direta no desenvolvimento do indivíduo, dos sujeitos, daqueles que estão em trânsito, né, dentro das composições, das camadas do tecido social. Então, a educação como um processo de desenvolvimento. Processo é algo que não pode ser parado, é algo que está constantemente em movimento. Por isso que a educação, ela de certa forma, vai acompanhando o ritmo das etapas históricas e vai se condicionando, né, devido aos fatores que a própria sociedade vai lidando com ela, economia, política e, consequentemente, as transformações técnicas que vão se procedendo ao longo desses processos. A educação também
ela é um elemento agregador, né, que faz o indivíduo estabelecer uma interação com o meio que ele vive. Então, não é à toa que nós, professores de humanas, de letras, né, de ciências da natureza ou de matemática, temos essa precedência de preparar o indivíduo para a sociedade. Então, quando nós estabelecemos os nossos processos pedagógicos por meio das nossas disciplinas ou por meio das nossas metodologias, nós estamos, de certa forma, justamente cumprindo com esse requisito de fazer com que o indivíduo se intere, né, se prepare para uma vida em sociedade. Porque, consequentemente, a educação tem esse objetivo de fazer com que o indivíduo, o sujeito, o estudante, o aprendiz, ele comece a interagir com o seu meio e comece a refletir sobre todas as capacidades, potencialidades e, ao mesmo tempo, os problemas que existem naquele meio. Então, a educação como produto social, ela desemboca no conceito de que a educação é um caminho para o desenvolvimento do indivíduo. A educação, como um processo de desenvolvimento para o indivíduo, nos leva a entender que este mesmo processo faz com que o indivíduo interaja, né, com a sociedade e se prepare para viver nesta sociedade em que ele está locado, em que ele está, de certa forma, né, sendo um dos viventes neste contexto. Então, esses três primeiros conceitos que estão localizados no conceito mais evidente, que é a educação como um produto social, nos fazem pensar como a educação é algo muito importante para o desenvolvimento das sociedades, para o desenvolvimento do devir humano, principalmente. Desta forma, devemos entender que a educação também ela é um produto do social, não apenas um produto social, como a gente especificou no último momento, ou seja, na exposição anterior. Por que produto do social? Porque a sociedade em si, formada por homens e mulheres que pensam, que agem, que sentem, precisa conhecer e, ao mesmo tempo, precisa compreender os dilemas da existência, os dilemas da convivência. Então, a educação como um produto social, ela se torna uma necessidade. Volto a enfatizar aquilo que eu falei no início deste nosso momento assíncrono, né? Nenhuma sociedade se desenvolve sem educação. Então, é um produto social porque ergue-se, né, da própria necessidade da sociedade e é um produto do social porque ela interage diretamente com a formação daqueles que vivem, né, nos grupos humanos. Então, como é produto social, a educação deve ser entendida como uma forma de transmissão de conhecimentos, valores socioculturais principalmente. Então, ao longo da estada, ao longo da trajetória humana, o próprio ser humano foi construindo as coisas que ele utiliza para sobreviver. Desde as ferramentas da pré-história até as tecnologias modernas que possibilitam um professor à distância, né, expor o conteúdo para o seu estudante, né, interagindo com ele ou com ela na medida em que o conhecimento torna, né, os dois próximos e vinculados. Então, transmissão de conhecimentos, valores socioculturais é uma necessidade que se tem, né, evidente das sociedades e que essa responsabilidade está ligada diretamente à educação como produto do social, né? Então, essa transmissão de conhecimentos e valores se dá por diversas formas. Por isso que existem, né, o que nós chamamos de educação formal e educação informal. A educação formal, aquela que acontece na escola, a educação científica, a educação regrada,
A educação informal, aquela que está condicionada a determinados ambientes, objetivos por não dizer, algumas instituições diferenciadas, certo? Então, mas todos os dois níveis de educação, formal e informal, produto, né, e necessidade do social, ou seja, da coletividade. Outro aspecto de relevância é que é um processo formativo, é um processo de construção, é um processo em que o interior e o exterior é fundamental, tá certo? Ou seja, preste bem atenção, a educação ela é um processo formativo porque ela inicia-se, né, a partir de experiência que é concretizada do exterior para o interior. Ou seja, quando estamos no ambiente de sala de aula, alguém expõe para a gente algo que é exterior, mas que, consequentemente, dependendo do sentido e dependendo, do nível de compreensão, essa ideia passa a fazer parte do meu interior. Vou dar um exemplo bem claro. Na medida em que você explica, você, de certa forma, aplica uma metodologia no seu contexto de sala de aula que faça o seu aluno, a sua aluna, entender o sentido de um texto, a metodologia, a forma de transmissão é algo exterior, mas que fez com que a mensagem seja captada, recebida e receptada pelo estudante, que vai internalizar aquela aprendizagem. Então, é um processo formativo que se inicia, de agentes e perspectivas exteriores, mas que se concretiza, e acrescenta ao indivíduo na sua formação, na sua construção interior. Então, consequentemente, volto a repetir, fazer educação não é brincadeira. Fazer educação é tratar e, ao mesmo tempo, se vocacionar a uma missão que requer preparo, requer, de certa forma, renúncia e requer realmente um comprometimento, porque você está categoricamente ajudando as pessoas a se formarem, e fazendo com que novas possibilidades de compreensão possam se estabelecer a partir daquele momento. Certo, pessoal? Então, muito importante essa reflexão, esse entendimento de que a educação ela também é um produto do social, porque ela é compreendida como um instrumento de transmissão e ela engata, ela engendra um processo formativo que inicialmente é externo, mas que atinge diretamente as dimensões do interior daqueles que estão nesse processo formativo. Finalizando essa rápida exposição desses 3 modelos de conceitos operativos importantes, a gente fecha essa reflexão falando e te apresentando o conceito de que a educação ela é um processo de desenvolvimento do indivíduo. Então, eu acabei de te explicar o conceito de educação como produto social, produto do social e agora processo de desenvolvimento do indivíduo. Ou seja, quando a gente trata de educação e reflete à luz da filosofia, a educação ela é um processo de desenvolvimento de potencialidades, capacidades, tá certo? E habilidades que o indivíduo vai criando ao longo da vida. Tudo isso por meio de um processo de desenvolvimento. Então, a educação ela é e deve ser concebida como um processo onde as pessoas vão, consequentemente, evoluir.
e não involuir. Na medida que elas evoluem, né, que elas se transformam, elas vão criando e constituindo essas potencialidades, habilidades, para que, né, durante a vida elas possam utilizá-las na luta pela sobrevivência e, claro, na busca pela felicidade, usando assim uma linguagem aristotélica. Então, isso é outro elemento importantíssimo que deve se agregar à reflexão de um professor, seja da área de letras, de ciências da natureza ou de ciências humanas. Entender que a educação é um processo de desenvolvimento de pessoas que vão, de certa forma, encarar a vida, mas para encarar a vida é preciso ter essas potencialidades, é preciso ter essas capacidades, é preciso desenvolver habilidade, tá? Então, no campo das letras, por exemplo, né, a habilidade, né, e as capacidades vindas da leitura e da escrita são fundamentais para que se possa ler as letras, ler os textos, mas também ler o mundo, né? Parafraseando Paulo Freire. Então, esse desenvolvimento ele marca a vida do estudante e do ente que está no processo de formação, ok? E tudo isso, vale lembrar, tá certo? Que tem um vínculo direto com a sua ida para o meio, ou seja, ele se desenvolve, ele se prepara para estar na luta e na busca, né, das suas capacidades de sobrevivência na sociedade. Então, consequentemente, o que é que a gente também, né, chama a atenção para essa reflexão? A educação, novamente como um processo formativo, ela vai ter outro lado da moeda. E qual é o lado da moeda? Ela também parte do interior para o exterior. Ou seja, na medida em que o estudante, seja ele ou ela, no ensino fundamental, médio ou até mesmo na academia, na medida em que ele ou ela absorve, né, desenvolve essas habilidades, isso vão ser experimentadas e vivenciadas no seu cotidiano, no seu fazer, na sua atuação, né, no espaço em que ele vai, de certa forma, estar vivendo e se desenvolvendo. Então, o que é que acontece? Né? É algo que também, né, está no interior e que se extrai do indivíduo. Ou seja, ninguém chega na sala de aula como uma tábua rasa. Né? A gente sabe muito bem disso e que essas teorias de que os estudantes são tábuas rasas, isso não existe. Existem as aprendizagens que são construídas fora da sala de aula, da escola, e que explodem, eclodem no espaço da sala de aula. Então, o que é que a gente pode entender? A educação também é feita a partir da possibilidade da gente trabalhar aquilo que o estudante já sabe, aquilo que o estudante, de certa forma, já traz consigo, traz do seu interior, né? Do interior para, consequentemente, fomentar e aprimorar e atuar de forma concreta, de forma consciente no meio em que vive. Então, é um processo de desenvolvimento. O indivíduo vai se construindo, mas ele não é neutro, ele não é algo assim zerado. Ele também traz consigo suas expectativas, suas aspirações, seus medos, suas angústias, suas dificuldades de aprendizagem, e tudo isso o professor vai, de certa forma, na construção das metodologias, das técnicas, do fazer pedagógico, a partir de, né, uma reflexão que ele faz do seu trabalho, encaminhando, mediando e construindo com o seu próprio estudante. Então, a educação é algo, né, que nós, de certa forma, né, precisamos, né, compreender, precisamos dominar, precisamos realmente
compreender, né, porque é isso que vai estar na pauta e, consequentemente, né, no dia a dia daqueles que desejam trabalhar neste universo. Por isso, para pensar a educação, né, é fundamental. E a filosofia da educação, ela é justamente a disciplina que instrumentaliza esse fazer do pensar a partir da visualização e, ao mesmo tempo, do se debruçar em teorias, em concepções, em visões que refletiram uma educação de um passado próximo em detrimento e também, de certa forma, né, dando respostas para uma educação do presente que está acontecendo e que está, de certa forma, né, enfrentando os desafios da contemporaneidade. Então, pessoal, encerramos aqui esse segundo momento, né, de forma agora assíncrona, de exposições de conteúdo em relação à nossa disciplina, né, para a vivência dos percursos formativos da disciplina. Desejo a todos um abraço. Fiquem na paz.